Começando mais um Descomplica. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero fazer um paralelo entre a história que ficou famosa da mulher da casa abandonada com o processo de obsessão. Roda a vinheta. Antes de começar a falar do tema, eu quero deixar duas observações muito importantes. A primeira, se você não está por dentro da história da mulher da casa abandonada e ainda quer descobrir mais sobre essa história e não quer saber de spoiler, eu sugiro que você pule um pouco mais pra frente o vídeo porque eu vou dar spoiler aqui. E a segunda observação é, nada do que eu disser aqui é com a intenção de justificar os crimes que ela cometeu. Precisamos lembrar que existe a lei dos homens e as pessoas precisam responder pelos seus atos. Então vamos pro tema. Bom, a história da mulher da casa abandonada ficou famosa nesses últimos meses por conta de um podcast da Folha, que está disponível em todas as plataformas de áudio como Spotify, Deezer e etc. Mas na verdade essa história é bem antiga. A história do podcast começou mais ou menos da seguinte forma. Um jornalista morador do bairro de Higienópolis, aqui em São Paulo, conheceu uma mulher na rua e essa mulher tinha uma figura muito marcante. Ela usava roupas sujas, imundas, e o seu rosto era coberto por um creme branco. Mas ao mesmo tempo ela era muito instruída intelectualmente. Ela tinha informações que eram frutos de pesquisa em bibliotecas, por exemplo. Isso chamou a atenção desse jornalista e ele começou a pesquisar sobre essa mulher. E aí ele descobriu que ela mora numa casa que é conhecida há décadas como a Casa Abandonada do bairro de Higienópolis. Ele nem imaginava que alguém morava ali. A primeira reação dele foi sentir dó. Obviamente, uma senhora morando numa casa naquelas condições, é triste de se ver. A Casa Abandonada é um casarão muito bonito do ponto de vista arquitetônico, mas que está realmente caindo aos pedaços. Bom, depois que ele sentiu dó, ele ainda sentiu a necessidade de procurar um pouco mais sobre a história dela, e aí ele descobriu verdades sinistras. A mulher da Casa Abandonada, na verdade, se chama Margarida Bonetti. Ela é herdeira dos donos dessa casa, que na verdade era uma família muito rica, de muitas décadas atrás. Margarida se casou muito jovem e o seu marido, ele era muito inteligente e conhecido pelo que fazia. Foi nesse contexto que ele foi convidado para trabalhar nos Estados Unidos, na NASA, para vocês terem uma ideia. E aí, a família de Margarida Bonetti deu de presente uma empregada doméstica para eles levarem aos Estados Unidos. Isso mesmo que você ouviu, deu de presente uma pessoa. Por essa informação já dá para imaginar um pouco de como aquelas pessoas pensam. Estamos falando aqui mais ou menos da década de 60, 70, só para contextualizar, não que justifique. A conclusão é, esse casal, Margarida e o seu marido, simplesmente escravizaram essa empregada doméstica por muitos e muitos anos lá nos Estados Unidos. Escravidão e maus tratos, passando por agressões físicas e psicológicas. Depois de muita luta de pessoas que sensibilizaram com a história dessa mulher lá nos Estados Unidos, o caso foi parar no FBI. O marido da Margarida foi preso e a Margarida Bonetti conseguiu fugir para o Brasil. O crime que ele foi condenado foi por trabalho análogo à escravidão. Margarida, obviamente, quando chegou no Brasil, buscou morar aonde? Onde ela buscou abrigo? Na casa da família. Seus pais faleceram e ela permaneceu na casa, mesmo sendo procurada pelo FBI. E assim ela está até hoje. Porém, essa casa foi se deteriorando. Os relatos das condições dessa casa são assustadores. Tudo caindo aos pedaços e condições de higiene precárias. Então ela é procurada pelo FBI e claramente uma pessoa perturbada. Nesse podcast você pode ouvir alguns diálogos desse jornalista com a Margarida Bonetti, porque ele conseguiu ter acesso e gravou a conversa com ela. Podemos fazer um comparativo do estado psicológico dela com o estado da casa. Margarida fala coisas sem sentido, trata as pessoas mal, tem atitudes agressivas, não admite qualquer erro, vive completamente isolada, sem acesso à internet ou meios de comunicação e não tem contato próximo com nenhuma outra pessoa, seja familiar, amigo ou então algum vizinho, por exemplo. Ela vive completamente isolada. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com obsessão? Ela só cometeu esse crime por conta da obsessão? Não, não é isso. O ponto que eu quero chegar aqui é no estado atual dela, e não o que ela fez no passado. Existe um estágio da obsessão chamado fascinação. É um estágio já avançado. A característica mais marcante de uma pessoa que está passando por isso é a supressão do discernimento. A pessoa perde a autocrítica,
perde a capacidade de se autoavaliar e perde completamente o senso crítico. Essa pessoa, por exemplo, pode falar coisas completamente absurdas, mas com a convicção de que está certo. Para existir um fascinado, precisa existir um obsessor. Nesse caso, estamos falando do fascinador, que para atingir os seus objetivos não pode correr o risco que essa pessoa tenha contato com alguém que pode ajudar a esclarecer a mente. Ou seja, isolamento. Quanto maior o isolamento, melhor para o obsessor. Outra característica marcante é a ausência da capacidade de admitir os próprios erros, podendo inclusive ter atitudes agressivas quando alguém aponta uma falha dessa pessoa. É aquela velha história do tá todo mundo contra mim. O fascinado, ele tá tomado pela sensação de que é imbatível, que nunca erra. Quando o erro é claro e a pessoa não tem como negar a responsabilidade da culpa, o caminho que ela escolhe geralmente é culpar as outras pessoas, é terceirizar o próprio erro. Como quem diz, eu errei, mas eu errei porque fulano me disse tal coisa. Tá, e como faz para uma pessoa sair dessa situação? Bom, infelizmente, se trata de um estágio avançado da obsessão, que não é nada fácil de tratar. É necessário intervenção externa. É preciso que alguém reze muito por essa pessoa, que encaminhe essa pessoa para lugares que vão ajudar. Porque como se trata um doente que tem a certeza de que está são? Difícil, né? É importante deixar claro aqui que eu não estou afirmando que Margarida Bonetti é uma pessoa fascinada, uma pessoa que está passando por isso. Eu só achei legal que é uma história atual e que serve muito bem para ilustrar esse estágio da obsessão. Como vocês puderam perceber, as características de uma pessoa fascinada são muito parecidas com as características da Margarida Bonetti. Claro, não sabemos tudo sobre ela, mas o pouco que sabemos é possível traçar um paralelo. Isolamento, ausência completa do bom senso, incapacidade de admitir falhas e erros e comportamento agressivo quando questionado. Da mesma forma que não estou afirmando que Margarida Bonetti está no estágio de fascinação, eu também não estou aqui falando em nome do espiritismo. Esse é o Descomplica, um espaço para a gente debater e refletir sobre temas. Também é importante que a gente compartilhe nosso conhecimento, só assim a gente pode se ajudar, sempre com muito respeito. Se você tiver algum comentário sobre essa história ou sobre esse tema, deixe aqui embaixo. Se você quiser saber mais sobre a história de Margarida Bonetti, basta dar um Google, porque essa história está muito na mídia, ou então ouvir o podcast no Spotify ou em outra plataforma de áudio. Meu nome é Bruno Bernadelli, esse é o Descomplica e até semana que vem. Tchau, tchau.